no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? E caçador na beira do caminho, e caçador na beira do caminho, oi, não me mate a coral da estrada. Se ele esqueceu sua chopana, oi, caçador, foi no romper da madrugada. Se ele esqueceu sua chopana, oi, caçador, foi no romper da madrugada. Está no ar Papo Entre Irmãos, uma visão universalista sobre a espiritualidade. Apresentação: Leda Haraguchi. Que a irreverência e o desprendimento de Exu nos animem a encarar as coisas de forma como elas parecem à primeira vista, e sim que nós possamos aprender que tudo na vida, por pior que seja, terá sempre o seu lado bom e proveitoso. Laroye Exu. Que a tenacidade de Ogum nos inspire a viver com determinação, sem que nos intimide as pedras, espinhos e trevas. Que a sua espada e a sua lança desobstruam nosso caminho e que seu escudo nos defenda. Ogunhê, meu Pai, que a força e a rigidez de Oxóssi nos estimule a conquistar o sucesso e a fartura, reforçando aí as nossas forças para que conquistemos com o nosso esforço próprio. E que as suas flechas caiam à nossa frente, às nossas costas, à nossa direita e esquerda, cercando-nos para que nenhum mal nos atinja. O que, Aru, meu Pai? Que as folhas de Ossan forneçam o bálsamo revitalizante que nos restaure nossas energias, mantendo a nossa mente sã e o nosso corpo também. Que Oxum nos dê a serenidade de agir de forma consciente e equilibrada, tal como suas águas doces que seguem aí desbravadoras no curso de um rio, entrecortando pedras e precipitando aí em uma cachoeira, sem parar nem ter como voltar atrás, apenas seguindo de encontro ao mar. Que assim seja e que nós possamos lutar para os nossos objetivos. Ora Ieô, Mamãe Oxum,
Que o arco-íris de Pai Oxóssi transporte-nos para o infinito nossas orações, sonhos e anseios, transforme as nossas vidas e que nos traga as respostas divinas de acordo com o nosso merecimento. Arroboboi, meu Pai Oxumaré, que os raios de Ansan aluminem nosso caminho, o turbilhão de ventos leve para longe tudo aquilo que não for bom, alegre e próspero na nossa vida. Eparrê, Yansan, Eparrê, Oiá. Que as pedreiras de Pai Xangô sejam a conciliação da lei divina em nossos corações. Que seu machado pese sobre as nossas cabeças, agindo como consciência. E a sua balança nos conduza a sempre agir com bom senso e verdade. Caô, Cabecilê, meu Pai Xangô. Que as ondas de Mãe Iemanjá nos descarreguem, levando para as profundezas do mar sagrado todas as aflições, e que em seu seio materno nos acolha, nos console e principalmente nos motive à renovação sempre, para que possamos nos reinventar e seguir com a nossa evolução. Odoiá, minha Mãe Iemanjá, que as cabaças de Obaluaê tragam para todos nós não só a cura de todas as nossas mazelas corporais, como também ajude o nosso espírito a se despojar de tudo aquilo que não nos faz bem, das nossas tristezas, e que com esse mistério transmutador de Pai Obaluaê, ele possa acolher não apenas os encarnados, como também os nossos irmãos desencarnados, e que eles possam seguir também com a sua evolução dentro do merecimento de cada um. Atotô, meu Pai Obaluaê, que a sabedoria de Mamãe Nanã Buroquê nos dê outra expectativa de vida, mostrando que cada nova experiência que temos, seja aqui na Terra ou em outros mundos, nos deem a bagagem para que possamos também aí seguir a nossa evolução espiritual, mas lembrando que essa experiência de retornar à Terra não é uma punição, mas sim uma forma de nos tornarmos melhores, e que Mamãe Nanã Buroquê continue nos sustentando para que possamos aí continuar evoluindo a cada dia dentro das nossas existências, e que a alegria das nossas crianças nos estimule a enfrentar os dissabores que temos aí com a vida, no nosso aprendizado. Vamos pedir para que, como as crianças, nós não perquemos a pureza, a inocência. E o fato de ser inocente não significa que somos fracos, mas sim que estamos com a alma pura e cheios de fé. Assim, que a paz de Pai Oxalá renove as nossas esperanças, e que, apesar dos erros, acertos, tristezas, alegrias, derrotas e vitórias, que consigamos chegar ao nosso objetivo mais nobre, que é a prática da caridade, de amarmos uns aos outros como os irmãos. Epababá, meu Pai Oxalá, que assim seja, e que essas palavras ressoem aí durante toda a nossa vida. Um bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Você está escutando o Papo Entre Irmãos, está conectado à Rádio Agita Planeta. E quem quiser participar do nosso programa, o WhatsApp para mandar uma mensagem aqui é o DDD 11 São Paulo 989256255. Manda mensagem de áudio, manda mensagem de texto. Se você quiser, participe, comente, dê a sua opinião, porque o Papo Entre Irmãos ele não é feito por uma pessoa só. Nós estamos aqui para todos nós agregarmos aí as nossas experiências, tudo aquilo que trouxemos em nossa vida para compartilhar aí com os nossos irmãos e irmãs. Bem, eu quero primeiramente dar os bons dias aqui da rádio. Primeiro eu quero mandar um beijo enorme para o Márcio Haraguchi, para a família dele, que está nos ouvindo sempre. Márcio,
como é que tá o som? Me fala, eu tive uma certa dificuldade para conectar a rádio hoje, então eu não sei se eu acabei desconfigurando alguma coisa. Então, como você é sempre o meu braço direito, se não estiver bacana aí o som, por favor, mandem o seu olá. Quem estiver escutando, manda um oi, eu tô aqui, porque eu também mando bom dia, mando beijo, né? Fala aí que tá presente, conectado, que a gente consegue mandar um alô. O Márcio tá falando que o som tá perfeito. Márcio, muito obrigada, viu? Vamos lá. Hoje, na Fraternidade Ogum Beira-Mar, nós estamos muito felizes porque estamos realizando hoje a 3ª festa das crianças na Fraternidade. E ela é muito especial por 2 motivos. Primeiro, porque foi a primeira festa, o primeiro evento que nós fizemos quando iniciamos a casa, que já vai seguir aí para o 3º ano. E a gente começou muito devagar, né? Assim, com muito cuidado. No início era um trabalho só entre amigos, nós éramos 5, 6 médiums, né, que resolveram aí trabalhar em prol da caridade, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma assistência aí muito mais de 50 pessoas, acho que só de médiuns a gente tem uns 20, né, e então é muito gratificante a gente ver o quanto cresceu a nossa festa. E porque, né, ontem, na verdade antes de ontem, foi aniversário do Mauro Sérgio, que é o dirigente da casa. Então a gente aproveita para comemorar a festa de Herês, a festa das crianças, com o aniversário do Mauro Sérgio e também o Dia das Crianças. Então, Mauro Sérgio, parabéns, que Deus continue iluminando o seu caminho, que por mais, como disse a oração agora, que nós enfrentemos aí dificuldades, problemas, que a gente continue perseverante, continue trilhando aí o caminho daquilo que nós escolhemos. Eu sempre falo que eu peço a Deus sustentação, amparo e direcionamento para a minha vida, para o meu trabalho e principalmente pelas escolhas que eu fiz junto à espiritualidade, porque muitas coisas a gente não tem noção, a gente tem noção das escolhas que a gente fez consciente nessa vida, mas antes da gente reencarnar, principalmente aqueles que reencarnam com propósitos de trabalho espiritual, a gente já vem com esse propósito já pré-determinado. Então, que você continue aí com muita força para continuar auxiliando as pessoas e que possamos, né, todos nós juntos, eu, você e todos os nossos irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar, continuarmos fazer pelo menos a diferença, nem que seja um a cada dia, mas que a gente consiga ter essa força e essa proteção sempre. Um beijo enorme, feliz aniversário, Mauro. Bem, como eu estava dizendo, então, hoje tem festa de criança, festa dos Herês na Fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje o nosso trabalho começa mais cedo, às 17 horas, né, também por conta de domingo todo mundo tem o compromisso eleitoral, né? Nós temos aí algumas atividades. Então hoje às 17 horas, para a gente poder receber as bênçãos, para a gente poder comemorar junto com as crianças, nessa energia linda. O trabalho na Fraternidade começa às 17 horas. Para quem não sabe, a Fraternidade Ogum Beira-Mar fica na Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Zona Leste de São Paulo, Vila Dalila. Estão todos convidadíssimos. Vamos até lá que hoje tem doce. Quero mandar um beijo para o Sandro, que está ouvindo o programa. Sandro, um beijo enorme, bom dia para você. Quero mandar um beijo para Tereza Soveral, sua linda, um beijo para você, para o Rubão, obrigada pela audiência de sempre. Quero mandar um beijo para o Anderson Pocaia, meu querido,
pai Anderson Pocaya. Anderson, um beijo enorme. Se você quiser divulgar aí o seu trabalho espiritual, onde você está trabalhando, gosto muito. O Anderson é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, muito antes da gente assumir esse compromisso com a espiritualidade. Nós já éramos amigos, trabalhamos juntos, e assim, é uma pessoa que tem todo o meu respeito e admiração. Anderson, um beijo enorme para você e para sua família. Quero mandar um beijo para Daniela Haraguchi, que está nos ouvindo, o meu tio querido Adalto, beijo enorme, o Edivan e a Vera, que estão sempre conectados conosco, a Vanessa Crispiniano, o Adriano Santos, um grande amigo, e a minha querida Isa de Pederneiras, que está dizendo o seguinte: muito bom dia, Ledinha, saudades. Eu não pude estar conectada semana passada, mas hoje estou aqui já coladinha para mais um Papo Entre Irmãos. Um momento no qual iremos nos alimentar espiritualmente. Uma excelente programação, lindona. Isa, querida, semana passada nós não tivemos programa por alguns motivos de problema técnico. Então a gente está trocando aqui o programa da rádio e aí eu não conseguia conectar. Eu até levei um susto porque eu achei também que hoje eu não ia conseguir. Mas você não perdeu e fico muito feliz de você estar conectada já conosco para o programa de hoje. Bem, então vamos lá. O que eu preparei para a gente na data de hoje? É difícil a gente não falar mais do mesmo. Semana passada, mas o último programa, que foi a semana retrasada, eu falei da questão da política, a fé e a política. Vou só dar uma repassada, porque amanhã todo mundo vai sair, vai cumprir ou não, né, o seu dever cívico, vai expressar aí, né, o seu desejo. Nós falamos muito semana passada que, na verdade, a gente tem poder sobre um único voto, que é o nosso. Então, que no momento de efetivamente colocar a nossa escolha ali em prática, que nós possamos ter serenidade, que nós possamos escolher aí bons representantes e, principalmente, gente, que aquele que vencer, que ele possa fazer coisas boas, independente de partido, né, independente de qualquer coisa. Aquele que a maioria escolher, que ele seja bem recebido, que ele seja inspirado a fazer coisas boas, porque nós aqui no Brasil estamos passando um momento de muita necessidade. E é nesse sentido, sabendo que a gente está vivendo um momento aí de uma vibração, de uma energia muito forte, né? As pessoas brincam, mas realmente muitas pessoas brigaram feio por causa de questões políticas, né? Muitos amigos aí não estão se falando, família que eles até fazem aquela piadinha, e aí, onde você vai passar o Natal, já que todo mundo brigou com todo mundo? Mas assim, infelizmente o brasileiro tem o mau hábito de rir da própria desgraça, né? Porque infelizmente isso é verdade, discussões infinitas, e como eu disse, a gente tem o poder apenas sobre o nosso voto. E o que as pessoas não entendem é o que? O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente expressa, tudo que a gente faz tem uma consequência energética. Isso tudo a gente falou no outro programa, mas eu quero reforçar, porque você já parou para pensar afinal de contas, né, assim, o que um pensamento é capaz? A gente de pensar, os espíritas dizem que você pensou, plasmou, ou seja, você cria, nossa mente ela é muito poderosa, né? A faculdade de pensar logicamente, ou seja, refletir, a força criadora, construtora, o pensamento é que molda a matéria, né? A gente consegue aí sair do abstrato para o concreto através do nosso pensamento, né? Obviamente junto com a nossa vontade, etc. Mas assim,
tudo começa no pensamento. O pensamento é muito forte, né? O pensamento faz com que a gente desenvolva a faculdade de querer, de ter desejo, né? Colocar as nossas intenções, ter firmeza de ânimo, coragem, tomar decisões, tudo isso é feito a partir desse pensamento. E infelizmente, energeticamente, nós estamos vivendo um momento muito denso. Por quê? Ao invés das pessoas focarem, né, em buscar resoluções, em buscar a harmonia, que é o que nós precisamos, nós estamos à beira de um colapso, né? Praticamente, como diria um pensador político, nós estamos em guerra de todos contra todos, estamos saindo aí, né, estamos praticamente vivendo um momento em que logo estaremos fazendo justiças com as próprias mãos, e não é assim que deve ser, né, o nosso dia a dia. Aí você pensa, poxa vida, o Papo Entre Irmãos é um programa espiritualista, ou a Leda está colocando aí opiniões, pensamentos políticos? Não, gente, o Papo Entre Irmãos, ele vem para fazer com que possamos entender que muita coisa vai além da vela que a gente acende, né, do charuto, do cigarro, da bebida, que às vezes não. O principal na nossa vida espiritual é o nosso pensamento, são as nossas orações, a nossa firmeza de espírito. Isso pode transformar. Muitas vezes nós nos encontramos diante de situações delicadas que nós sabemos que de alguma maneira não vai ser positiva, e se focarmos no nosso pensamento, a gente consegue se revestir aí de uma proteção que vai fazer com que esse impacto energético reduza. Aí eu digo, a gente não vive rezando para Pai Ogum nos proteger, nos colocar na armadura dele? Essa oração já é focar o nosso pensamento para ele criar uma energia protetora em torno de nós, a partir da energia de Ogum, para que a gente não receba aí essa energia negativa, ou que pessoas que, por exemplo, vampirizadores, né? Isso eu digo encarnados, porque existem aquelas pessoas que acabam sugando a nossa energia, para que possamos nos revestir, né, dessa força. E qual é o primeiro passo? É o quê? É a força do pensamento, é a oração, né? Emmanuel, no Pão Nosso, no capítulo 15, diz assim: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, mas no campo dos efeitos transitórios, o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser, exigindo cuidados especiais para esforço e continuidade ou a sua extinção. Óbvio, ele está dizendo que pensamentos, existem os pensamentos positivos e os negativos. E se a gente tiver aquele pensamento contínuo sobre determinada assunto, determinada emoção, ele vai acabar se constituindo aí, se tornando real nas nossas vidas. Então a gente fala assim, vamos manter o pensamento positivo, vamos ficar firme. Por quê? Toda criatura, ela possui essa energia, né, que vai o quê? Ela vai ser expandir conforme a sua vontade, ela está ligada diretamente ao nosso potencial imaginativo, né? Então, o que a gente faz? A gente consegue influenciar outras criaturas, a gente consegue influenciar com o nosso pensamento, com a nossa energia, ambientes. Quando a gente fala num trabalho espiritual, vamos dar um passe à distância, primeira coisa que a gente faz, uma foto da pessoa, o nome da pessoa e o quê? Firma o pensamento. Imagina a força do nosso pensamento para conseguir, muitas vezes, aplicar um benzimento à distância, um passe à distância, um reiki à distância, aí reikianos nível 3, 4, né, eles conseguem aplicar o reiki à distância.
E tudo isso com a força do quê? Firmeza de pensamento. Quando nós estamos num trabalho espiritual da Umbanda, primeira coisa que o guia, quando está dando um passe, né, o consulente, ele fala assim: filho, firma seu pensamento. A firmeza do pensamento é o quê? Pensar em coisas boas, coisas que, não nos problemas, porque quando nós vamos nas casas espirituais, todos nós temos problemas e a gente chega já envolvido naquilo. E então é muito difícil a gente não estar na frente do guia e não passar aquele filmezinho na cabeça pensando: nossa, preciso falar isso, minha vida é assim, 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 assim. Dificilmente, né? Deveríamos ir mais para agradecer, mas na verdade acabamos fazendo mais essa questão de pedido, de auxílio mesmo, do que o agradecimento. Só que aí o guia fala: olha, pense em coisas positivas, não pensa no seu problema agora, firma o seu pensamento. Quando o médium tá ali e ele também tem os seus problemas e acaba, assim, de repente não manifestando a sua mediunidade, o guia vai ali: filho, firma seu pensamento, ou seja, se abra para você conseguir se conectar com seu irmão espiritual. Às vezes o médium tá ali, ele não incorpora, mas os irmãos espirituais, os trabalhadores que se proporam a trabalhar com ele, estão ali e já estão trabalhando. E às vezes o bloqueio é um bloqueio mental do próprio médium. Óbvio que a gente sabe que tem uns que tem problema de saúde, às vezes tem mesmo aí um bloqueio de chakra. Veja, tem inúmeras situações, mas uma delas é quando o nosso pensamento não está conectado na coisa certa. O nosso pensamento, ele não está focado no trabalho, o nosso pensamento está voltado para outras questões. Ou então, muito simples, a gente passou a semana inteira com pensamentos negativos, né, brigando, tudo isso. Na hora de realizar um trabalho espiritual, não é só chegar lá: tomei um banho, acendi uma vela para o anjo da guarda e vou trabalhar. Só que eu passei a semana brigando com todo mundo. Eu saía de casa, eu ia xingando do motorista do ônibus até o porteiro do prédio. A mulher, então, que leva o cafezinho lá, meu Deus do céu, né? Tomara que ela nem cruze comigo no caminho hoje, porque hoje eu tô mordendo o cotovelo. Então, assim, quem nunca passou por isso? Essa semana eu estava assistindo um programa que eles falaram sobre o nível de raiva das pessoas. E eu fiquei impressionada com os testes que eles aplicaram na rua, demonstrando, assim, coisas bem simples. Me irrita quando num grupo familiar, que a gente vive na era das redes sociais, né? Quando um grupo familiar, alguém começa a mandar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Isso me irrita profundamente, né? Então, a que ponto nós chegamos? A gente não conseguia viver em sociedade, a gente não conseguia respeitar um ao outro quando nós possuíamos apenas, né, a questão... Assim, só possuímos a oportunidade de encontrar pessoas em festas, né, na rua, elevador, carro. Hoje que nós temos uma rede social e que aí acaba nos conectando com pessoas de muito longe, a gente acaba tendo esse ranço, né, essa antipatia, até mesmo sabendo que pode ser que você não veja a pessoa nunca mais, ou você só tem aquele contato do oi, tudo bem, né? Eu sou muito a favor daqueles dos incomodados que se mudem, mas a gente tem que entender muitas vezes que o problema não são as pessoas. A gente tem que entender muitas vezes que o problema está em nós mesmos, nos nossos pensamentos, como a gente foca essa energia mental na nossa vida. Então, assim, a gente não pode dividir o pensamento do espírito, né? Porque quem pensa é o espírito. O cérebro, ele é apenas um instrumento. Os pensamentos, eles são materializados no mundo astral, ou seja, o mundo espiritual. Então, os nossos sentimentos, eles dão propriedade, né, aos nossos pensamentos, e a nossa vontade que dá direção para esses pensamentos. Então, se a gente se vigiar, se bloquear,
os pensamentos eles vão ter outra vibração, né? Médiuns que conseguem visualizar a energia, eles conseguem captar a cor da nossa vibração. Às vezes a gente está tão nervoso, tão desgastado, e isso, gente, falando de maneira muito simples, de pensamento, porque você pode ter certeza que às vezes você tem um pensamento negativo contínuo, ele vai bloquear seus chakras, né? Cada chakra representa uma energia de um orixá. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, que representa aí Oxóssi, Ogum, a fala, etc. Se ele bloquear, você começa a ter problema de relacionamento, você começa a ter dores de garganta. Isso reflete, somatiza fisicamente nas nossas vidas. Então, a gente tem que entender que a energia, a força de orixá, que é a qualidade divina, ela vai muito além, né, de rodar dentro de um trabalho espiritual. A energia de um orixá tem que ser trabalhada todos os dias na nossa vida. Então, por exemplo, eu comecei o programa hoje com um ponto de Oxóssi que eu adoro, que Oxóssi, ele é a energia da expansão de conhecimento. Ele é a energia de que você possa levar para as outras pessoas, né, mensagens, que você possa pegar o seu pensamento. Oxóssi está ali no nosso chakra frontal. Para quê? Para que a gente possa expandir não a nossa consciência, que é o principal, olharmos primeiramente para nós, olharmos para dentro de nós, os nossos pensamentos da nossa vida, mas que possamos também expandir esse nosso conhecimento, expandir a nossa vibração, o nosso pensamento para além. Óbvio que quando a gente fala de Oxóssi, a gente sempre coloca aí relacionado à cura. Sim, ele tem também, né, esse trabalho, essa energia aí, principalmente pela mão dos seus falangeiros, né? Mas Oxóssi é o pensamento, a expansão de conhecimento, você expandir esse conhecimento para a sua vida. E é o que? É o pensamento. O pensamento transforma, o pensamento cria. O André Tereniak está falando assim: bom dia, excelente as suas palavras, ótimas para pararmos e refletirmos. Precisamos às vezes desse leve puxão de orelha, gratidão. Não é puxão de orelha, viu, André? Você já ouviu falar aquele negócio que quando a gente fala a gente aprende 2 vezes? Então, eu falo pra mim também, viu? Não é fácil, gente. Não é fácil, as dificuldades da vida, os empecilhos do dia a dia. E eu falo, nem tudo é demanda, nem tudo é espírito. Muitas vezes nós criamos as situações dificultosas na nossa vida com as nossas atitudes e a gente nem percebe. Eu sou muito observadora. E muitas vezes eu vejo que aqueles que estão apontando o dedo são os que mais pecam. No sentido geral, não só religioso, político, na vida. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade de alguma coisa que acontece na nossa vida para o nosso companheiro, né, para a nossa família, para o nosso filho. E não é verdade. A maioria dos problemas nós criamos para nós mesmos. Não tem como... a pessoa ela tem escolhas, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem o poder de decisão. Isso é um dos maiores dons que a gente possui, né? Por mais que eu tenha maus exemplos na minha vida, eu posso escolher seguir o caminho bom. Eu posso escolher e determinar as minhas atitudes. Eu não acredito, e olha que eu venho de uma formação social, como socióloga, que as pessoas acreditam que o indivíduo, né, que de repente tem aí problemas, é desvirtuado, é por conta da sociedade. Eu já não acredito nisso, porque em diversos casos você vê a escolha da pessoa. Ele pode morar no lugar que for, a escolha que ele faz é única e exclusiva dele.
né? Mas aí a gente entra em um outro fator, outras questões psicológicas, sociológicas, né? E não é o foco do nosso programa. O foco do nosso programa é o quê? É a gente saber que nós respiramos no mundo imagens e projetamos e recebemos imagens também. Então, dependendo da faixa vibratória que a gente se sintoniza, é aquilo que a gente vai ter na nossa vida, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa sempre incorporar fluxos renovadores na nossa vida, né? Aqueles que possam nos impulsionar para coisas positivas, às vezes purificar. A gente, às vezes, chega no ambiente, a gente sente que está pesado, mas se a gente ficar ali focando nos problemas, né? Emergindo realmente na situação, em vez da gente pegar nossa energia e mudar aquele ambiente, a gente vai acabar ficando pesado, ficando mal, né? Então, na verdade, a gente precisa, as criaturas precisam de reflexão, né? Precisa criar coisas positivas, porque esse pensamento que fundamenta os alicerces da nossa vida, né? O reflexo mental que faz, que delinea a nossa emotividade. E como eu falei antes, né, o próprio André, ele comentou em um outro programa, né, para o espírita, pensou, plasmou. E essa ideia de plasmar é o quê? A ideia, ela determina uma atitude, né? A palavra, ela dirige uma ação. E essas ações o que? Geram manifestações, que por suas vezes elas podem ser válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Então é muito importante, porque uma palavra nossa pode determinar o dia da pessoa, né? O Adelvan tá falando assim: aqui dá para mandar bom dia pro programa. Dá sim. Adelvan, bom dia. Você está escutando? Dê a sua opinião, né? O Adelvan é o pai pequeno da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje ele já deve estar lá preparando, né, a festa. Ele, o nosso querido Tiago, eles aí, e todos os irmãos e irmãs estão trabalhando firmemente aí para a realização da nossa festa hoje. Quero aproveitar que eu tô recebendo uns recadinhos aqui. A Silvia Mota, a minha ouvinte número 1. Bom dia, Leda. Hoje estou na escuta e adorando o tema, como sempre. Você nos transmitindo boas energias com seus temas. Um ótimo domingo a todos e fiquem com Deus. Silvia, para você também, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Que você aí continue sempre essa pessoa maravilhosa. Ela tá retificando um ótimo final de semana para todos. Para você também. Participa-se, dá a sua opinião, diga aí o que você acha, né? E a sua participação é sempre muito importante para nós. Deixa eu ver, a Isa de Pederneiras mandou aí uma mensagem, deixa eu ver aqui o que ela tá falando. Então, Leda, eu tinha um caso igual esse que você está falando, né, explicando. Eu, na minha mocidade, eu ia, né, nas igrejas, ouvia a palavra e achava tudo muito lindo, tudo muito assim, tocante. Só que alguma coisa, um bloqueio, né, não sei se é o certo dizer, não deixava eu levar isso à frente. Parece que quando acabava lá o momento, lá o culto religioso, em vez de eu levar na minha bagagem e aprender na semana toda, eu deixava, né? Como aqui nós estamos aprendendo, acaba essa programação, eu deixo aí com você e não carrego comigo, não tomo como uma lição para a vida toda. Eu deixava tudo isso para trás. E aí eu levava as lutas, levava, na costa aquele fardo todo, e aonde eu tinha aquele desentendimento na família, aquela luta, né, religiosa, né, foi um período de transição, de mudança de religião muito assim,
drástica. E aí aquela coisa, meus pais eram muito assim, tradicionais na religiões deles, e eu tava passando uma troca. E aí aquele afronto, né? A minha é melhor que a sua, né? É que nem tá falando, né? Como você falou outra semana, né? Sobre questões políticas. Minha política é melhor que a sua, meu partido é melhor que o seu. Na verdade, nada é igual, nada é melhor e nada é pior que ninguém, né? É apenas a forma de entender, né? De como você entender aquilo que está sendo passado e como a gente vai aprender. Assim, Leda, demorou muito, mas muito. Eu tive que sofrer, eu tive que me acabar para entender eu tive que lutar bastante contra muita coisa, assim, né? Para ver que eu tinha que aprender, eu tinha que ouvir e não retrucar, não falar, não argumentar. Para me usar a sabedoria e o silêncio, nossa, tive que comer muita rapadura. Tem que mastigar a rapadura, engolir assim de travessão, porque não é fácil. Hoje eu falo, não. E hoje eu vou ser sábia, né? Hoje nosso Deus fala, seja sábia, minha filha, seja sábia, meu filho, ouço. Mas para mim chegar onde eu cheguei, olha, não é fácil, mas não consegui, estou conseguindo. Vai por degrau, é isso, Isa, como sempre, é uma delícia receber as suas mensagens, a sua participação. Eu acho que você reflete aí muita gente, né? E que não tem coragem aí de expor, né? O seu sentimento, as suas dificuldades. E é bom porque as pessoas se identificam, né? Com as nossas... Quando a gente coloca aí a nossa experiência. E é assim mesmo, existe muito isso, e não é só na igreja que você frequentava, né? A Isa, eu acho muito legal um exemplo, né, do Papo Entre Irmãos. A Isa, ela não é espiritualista, né? A Isa, ela tem um outro segmento religioso que eu respeito muito, a gente faz uma troca muito bacana. Ela, Vladimir Marília, né? Tem assim, muitos ouvintes que, assim, a gente coloca o Papo Entre Irmãos, é isso, a gente colocar a nossa experiência espiritual, né? A nossa vivência de uma maneira diferenciada, né? Sem estar revestido em preconceitos, em ideias, né? Em ritualísticas. A gente está falando de essência, né? Porque tem muita gente que me pergunta: você deveria falar mais de Umbanda? Você deveria falar mais de como são os filhos de santo, que vela que eu devo acender, que banho eu devo tomar. Isso aí você acha na internet, isso aí você procura, você vai ver, tem milhões de pessoas falando, fazendo trabalhos. Então você vai conseguir encontrar tudo isso muito simples, né? Qualquer consulta rápida aí no Google você encontra. Mas o que a gente faz aqui, que é essa troca de experiência, é muito grande, porque a gente está fazendo justamente o que eu comentei. A partir de um pensamento, a gente consegue transformar não só a nossa vida, como a vida do nosso, por exemplo, aqui do nosso ouvinte, né? E vice-versa, quando eu tenho a manifestação de um ouvinte no programa, né? Que ele coloca aí a sua opinião. Às vezes uma terceira pessoa, às vezes aquela que não gosta de participar ou de se mostrar, ela está escutando e ela está com certeza tirando algo positivo, né? Eu sempre, quando falo de pensamento, eu gosto de indicar, frisar, né? O estudo do Dr. Emoto, que documentou visualmente, né, as mudanças em células... moléculas de água através do pensamento. Então ele conseguiu, através de um microscópio, né, mostrar como a energia, a força do pensamento, a mudança de ambiente pode refletir nas moléculas de água. Aí eu digo, né, o nosso corpo, ele tem uma proporção
aproximada de 60% a 70% de água. Então, você pode imaginar, se em um copo de água um ambiente faz diferença, uma música, um pensamento, imagina o que pode fazer no nosso corpo. Tem no YouTube esse estudo, Dr. Emoto, é muito bacana, ele mostra as fotos, as fotografias incríveis aí do reflexo dos nossos pensamentos, dos ambientes na água. Então, se faz isso num copo de água, imagina em nós que somos aí 70% água na nossa vida. Então, ambiente, música, pensamentos, pode ver, às vezes a gente tá lá no hospital, a gente sente muito, né, o clima fica diferente, a gente sente aquela coisa mais densa, idem em velório, cemitério, eu curto, eu adoro ir no cemitério porque eu tenho uma visão energética diferente, mas eu vou pra lá com outra intenção. Quando a gente vai pra lá porque perdeu alguém querido, é impossível você não se envolver naquela energia triste, né, aquela energia mais pesada, de sentimento de perda. Então tudo isso, o pensamento, todas as pessoas ali vibrando aquele sentimento de perda, ela faz realmente com que a nossa vibração ela mude, né? E essa experiência, vou repetir, Dr. Emoto, no YouTube vocês vão encontrar assim, imagens fantásticas sobre esse trabalho que ele fez, essa pesquisa. E aí, obviamente, não tem como a gente fugir, né, do pensamento entre desencarnados e o plano espiritual, como eles agem na nossa vida, né? Então, os espíritos, eles também agem, eles também têm pensamentos, eles também vibram, né? E aí, esse pensamento, né, eles agem como fluidos espirituais, então eles acabam manipulando, né, aquilo que está em volta, né, porque eles têm uma força de pensamento, uma vontade muito forte. Muitos espíritos, né, os desencarnados em evolução, que são nossos irmãos principalmente, porque eu nunca digo que eles não são, eles estão em evolução, um dia eles terão consciência, então eles são nossos irmãos e irmãs, eles também têm pensamentos, e às vezes eles estão envolvidos em tantos sentimentos de vingança, de ódio, que são muito fortes, então eles acabam o quê? Se ligando fortemente a esse pensamento e acabam manipulando a energia de um encarnado, né? Muitas vezes a gente tem aí obsessões que levam a doenças físicas de cunho grave, porque o trabalho, a força do pensamento desses irmãos e irmãs são tão poderosos, né? Isso eu não estou falando de trabalho feito, nada disso, eu estou falando de força de pensamento, que a pessoa ela fica tão ligada espiritualmente a certos irmãos e irmãs que eles acabam sofrendo aí sequelas, consequências físicas, né, no corpo. Não só mentais também. Quantos casos hoje em dia a gente consegue identificar mais facilmente de obsessores que atuam, né, na mente das pessoas, atrapalhando, confundindo. Quantos e quantos irmãos e irmãs, né, médiuns aí que não sabiam se tratar, que acabaram por acabaram em hospícios, né? Acabaram em lugares que, por não saber tratar esse tipo de mediunidade, estavam tão ligados a irmãos espirituais, precisando de tratamento, que acabaram ficando aí também com problemas psicológicos, aparentemente psicológicos, e muitas vezes era o quê? A gente fala que é obsessor, né? Mas quando a gente lê aí a categoria dos espíritos, no livro dos espíritos, eu sempre recomendo o livro dos espíritos, livro dos médiuns e Evangelho no Lar, são bases aí para o estudo da espiritualidade. A gente descobre que muitas vezes a gente fala que o obsessor é quando a gente tem um vínculo
reencarnatório, ele já é um irmão que nos acompanha aí, ou nós temos dívida com eles, ou vice-versa, de outras vidas. E às vezes nós temos irmãos, né, que acabam ali ficando próximo, não apenas por afinidade, mas também por prazer. Nós temos irmãos espirituais que ali se assemelham, veem uma oportunidade de fazer, né, o roubo energético, o fluido, vê que a pessoa ela tem essa disponibilidade, né, de fornecer esse fluido, como? Através de pensamentos, atitudes, né? O nosso pensamento cria isso na nossa vida e a gente acaba atraindo irmãos espirituais. Veja, um exemplo que é muito comum. O alcoólatra, a pessoa que bebe, ele tem irmãos espirituais que ficam ali acompanhando, né? Porque através da sensação, do prazer da bebida, da energia, o pensamento, aquela energia de prazer que o encarnado, ele fornece, esse irmão espiritual que ali está próximo, ele se alimenta disso. Ainda eu acho muito engraçado que às vezes a gente comenta, né? Tanto pai de família aí, às vezes, vive, né? Sai, trabalha, é atropelado, morre na hora. E tem tanto irmão, né? Assim, morador de rua, que você vê que bebe muito, que é atropelado, que cai, que o carro não pega e o bichinho tá vivo, movido a álcool. Aí a gente pensa, acha que ele não tem uma proteção desses irmãos que o acompanham para que ele continue sendo uma fonte de energia para eles, uma força? Sim, com certeza. E nem os outros. Nós nos ligamos a irmãos espirituais que têm o quê? A mesma energia. Eles se aproximam das pessoas que têm a mesma vibração, que têm o mesmo gosto, o mesmo prazer. Às vezes é muito difícil a gente se livrar de vícios, porque além do físico mesmo, né, do vício físico, a gente ainda tem aí uma dúzia de irmão espiritual que junto com esse encarnado que tem esse problema do vício, ele acaba ficando aí mais e mais envolvido e cada vez mais necessitado de continuar dentro dessa prática. Então, eu tenho olhos muito sensíveis para os meus irmãos e irmãs que têm problemas de vício de todos os sentidos: cigarro, bebida, comida, sexuais, né? Tudo isso você tem que entender que muitas vezes a pessoa ela atrai algumas coisas para sua vida por isso. E veja, eu não sou contra, né? Você fazer as coisas dentro do razoável. Você tem sim, você tem que se divertir. Para quem pode beber, beba, né? O cigarro faz mal, infelizmente já tive inúmeras experiências aí, né? De entes queridíssimos que perdi por conta do cigarro, mas a pessoa tem o direito. Né, de fazer as suas escolhas. Então, nós precisamos entender que o primeiro ponto são os nossos pensamentos, né? O pensamento, o espírito, ele cria fluidicamente objetos, né? E acaba aí esses espíritos consumindo, né, tudo isso. E a gente tem que pensar também que as formas de pensamento que a gente cria, a gente fala muito isso em trabalhos espirituais, que a gente cria cascões energéticos, a gente cria, né, se abre um cordão energético ligado negativamente a nós, ele só conseguiu ser ligado porque de alguma maneira a gente abriu o nosso corpo, a nossa mente, o nosso campo para isso, senão nós não teríamos, né, essa conexão. Então, de alguma maneira, o nosso pensamento, ele proporcionou essa ligação energética. Então, já dizia, né, o Cristo, vamos vigiar e orar. Porque vigiando os nossos pensamentos, a gente consegue aí se libertar,
né, de algumas conexões indesejadas na nossa vida. Eu quero mandar um oi, um bom dia para Elaine, irmã da Delvan, que está dizendo que está na escuta do programa e que é ótimo. Elaine, muito obrigada pela sua participação. É muito bom, né, receber o carinho de vocês. A Delvan é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho, e participe do nosso programa. Para quem não conhecia o Papo Entre Irmãos, nós temos um canal no YouTube onde eu deixo disponível alguns dos programas. E eu tenho programas super bacanas, com convidados especialíssimos. Eu tenho o próprio André Tereniak, que ele fala sobre a espiritualidade dos animais e a evangelização infantil. Eu tenho o programa do Tom Coelho, que fala sobre a vida em outros planetas e viagens astral. Eu tenho um programa que fala sobre terapia reencarnacionista, muito bom também. Eu tenho um que fala sobre a cura pelas mãos, todos eles com participação de pessoas incríveis, da Tânia, pessoas assim que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia, fazem a diferença energética, trabalham a espiritualidade e assim, indico, assim, o intuito não é ter milhões de pontos, nada disso, é para ter ali para a pessoa quando tiver oportunidade e escutar. É muito legal porque às vezes as pessoas falam assim, me explica direito a minha sobrinha mesmo, eu tenho 2 adolescentes aqui que eu faço questão de que trabalhem, né, no centro, né? Eu acho que é importante você ter aí esse fundamento religioso na sua vida, e eles sempre me perguntam, eu não entendi isso, não entendi aquilo, e às vezes eu falo, eu já falei de um programa sobre isso, vai lá escutar, né? E assim, é uma fonte de conhecimento. E veja, a gente aqui não coloca como verdade absoluta, a gente chama reflexão, né? A gente pede para você pensar no dia a dia, a gente dá sugestão de leitura, né? E a gente sempre coloca aí pontos importantes para você fazer uma reflexão na sua vida. Então, Elaine, um beijo enorme, muito obrigado pela sua participação, viu? Bem, enfim, né? Hoje 11 horas, hoje eu vou acabar o programa no horário. O Satya Sai Baba disse o seguinte, né? Quem é ele, né? Ele é um guru, um líder espiritual, filantropo e educador. Ele fala o seguinte: nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, um ideal fica impresso em nosso coração. Quando fixamos sempre nossos pensamentos no mal que os outros fazem, nossa mente fica poluída pelo mal. Quando, ao contrário, fixamos nossa mente em virtudes e no bem-estar dos outros, nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos. Ou seja, nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor e à compaixão. Os pensamentos que cultivamos modelam nossa natureza junto com os outros e eles também nos afetam. Quando colocamos o Evangelho como nosso guia, ele ajudará na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos inteira e integralmente, aproximando-nos do Criador. E por isso que se faz necessário reeducarmos o nosso pensar e vigiar. Gente, todo comportamento é um resultado de pensamento, emoções boas ou más, e elas que determinam as coisas na nossa vida, inclusive as fatalidades, né? Então, o meu recado, a minha mensagem para o programa de hoje é assim: vamos focar os nossos pensamentos em coisas positivas. Pensamentos variados, com certeza, trabalho, estudo, namoro, sim, mas sempre positivamente, sempre visando, sabendo que o nosso pensamento reflete energeticamente em tudo. Então vamos fazer de hoje um dia de paz, um dia de reflexão, um dia voltado
voltado para que as decisões políticas a serem tomadas amanhã sejam as melhores para o momento que nós estamos vivendo, melhor para a sociedade. Não o meu candidato ou o seu candidato ou briga política. Na verdade, os políticos que estão aí são mais do mesmo. O que nós precisamos é que eles possam, na medida do possível, porque ninguém faz milagre, transformar a nossa realidade social e econômica, né? E quando eu falo social, eu digo saúde, educação, enfim. Se o cara que for eleito não era o que eu queria, eu vou rezar para que esse cara seja iluminado, para que ele transforme, ele mude, né? Para que coisas positivas aconteçam na nossa sociedade. Estamos no limite. Hoje em dia as pessoas morrem de fome. Eu tive a oportunidade de passar pelo sistema de saúde e é muito triste, né? E pense, não só pessoas com menor poder aquisitivo sofrem com a saúde debilitada do nosso país. Não, todos nós enfrentamos isso. E infelizmente o Brasil está saturado, ele chegou no seu limite. Então, seja quem for o eleito, seja quem for os representantes que vamos colocar, que todos eles, que eles recebam a nossa positividade, que nós não façamos disso brigas internas, que não exista conturbações, que os nossos pensamentos sejam positivos para essas pessoas. Novamente, vou reforçar, nós temos direito, nós temos o poder apenas de um voto, que é o nosso. Então, que nós possamos fazer isso da melhor maneira. E pedir para que as energias do universo, para que a sustentação, né, do nosso país, do nosso planeta, auxilie o quê? Coisas boas, mudanças positivas em tudo. E a gente só pode fazer isso, mudanças, é um dia de cada vez. E pensamentos é um por pessoa. Então, se a gente fizer a nossa parte, hoje a gente mudar a nossa vibração, né, piadinhas à parte, vamos nos reconciliar aí com os nossos amigos, irmãs e irmãs, né, com opiniões políticas diferentes ou divergentes da nossa, e possamos vibrar positividade, amor, e que a gente consiga aí de repente mudar o nosso quadro político, social, econômico, enfim, do nosso país. O que eu posso dizer é que para a gente conseguir coisas positivas, a gente tem que cultivar o hábito de boas leituras, avivar sempre a nossa fé em Jesus, nos orixás, né? A fé é importantíssimo nos nossos pensamentos. A gente ter motivação para superar as nossas dificuldades, ter um bom sono, para que a gente possa ter o nosso sistema imunológico aí restaurado, ter clareza de objetivos, vigiar o nosso humor, porque às vezes a gente acorda com aquele mau humor e acaba aí influenciando todo um ambiente de trabalho, toda uma casa, e principalmente, né, a gente ter uma saúde emocional firme, pedir constantemente aí que possamos estar equilibrados, estarmos centrados, pensamento firme. Tudo isso são fatores importantíssimos que ajudam a gente a seguir num caminho bom, com pensamentos bacanas e que podem realmente fazer a diferença na nossa vida e de nossos irmãos e irmãs. Eu quero deixar dicas, né, de obras que eu consultei para apresentar esse programa, que é a Gênese do Allan Kardec, muito bom, o Livro dos Espíritos, como eu disse, Pensamento e Vida do Emmanuel, o Pai Nosso, que é muito bom, e um livro que chama Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Então fica as minhas dicas de leitura, né? Sempre leiam, passem pela peneira da razão, né? Tem coisa que a gente se identifica, outras não, mas sempre pensamento. Eu tenho um professor que eu amo e falo, se hoje eu sou advogada, eu devo a aula desse professor, ele é fantástico, é o professor Leone Pereira, inclusive ele é espírita, ele sempre assim, ele é fã do Chico Xavier, e ele sempre colocava assim mensagens super positivas, e ele fala, pensamento positivo e ânimo firme é o que consegue fazer com que a gente conquiste aquilo que a gente deseja na nossa vida. Então eu vou deixar a mensagem do professor Leone, que é, então,
pensamento positivo e ânimo firme para todos nós e que possamos ter uma semana abençoada. Quero dizer, a Tereza Soberá, é pão nosso, né, Tê? Eu sei, é pão nosso, eu que falei errado, tá? O livro é Pão Nosso do Emmanuel, tá? Tereza Soberá, um beijo enorme, te amo. Obrigado pela audiência. Márcio Haraguchi. Caramba, já deu horário já? Como sempre eu estouro o horário, né, Má? Foi muito bom, adorei o programa de hoje. Eu que agradeço. Agradeço a audiência. Novamente, Elaine, irmã do Adelvan, beijo enorme. Muito obrigado por estar conosco. Toda a fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje, festa de Erês, 17 horas. Esperamos vocês. Hoje tem doce, né? Vamos esperar vocês com toda a alegria das crianças, com todo o carinho, né? Tudo aquilo que eles transmitem, renovação divina, alegria, né? Esperamos vocês, Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, 248, Vila da Lila, Zona Leste de São Paulo. Silvia Mota, sua linda, Adelvan, Isa de Pederneiras, André Tereniak, Anderson Pocaia, meu lindo, né? Vamos combinar para você apresentar um programa junto comigo um dia desses. Enfim, todos aqueles que disponibilizam aí o seu tempinho, que vocês recebam as nossas vibrações harmoniosas, nossa alegria, os nossos pensamentos positivos, não só para hoje, amanhã, para todos os dias, que todos vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo enorme, esse foi o Papo Entre Irmãos e eu espero vocês na próxima semana. Um beijo! Me avisar que meu pai é Ogum Ogunhê, minha mãe é Oxum Oraiê. Me avisar que meu pai é Ogum Ogunhê, minha mãe é Oxum Oraiê. Eu avisar que meu pai é Ogum Ogunhê, minha mãe é Oxum Oraiê. Eu vim mostrar que minha alma tá protegida e seu rancor da minha alegria eu jogo fora, eu jogo fora. Ogum chorou que chorou, mas o Oxum a parar seu pranto, seu pranto. Foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar seu pranto, seu pranto. Foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. O Lodumaré tá cheia de águas de sentimentos, Melóia, balé dos ventos, palhas de Omulu. Vem brincar Urudierê, Faralogum fala por nós, e a Oequé de Alabê canto em uma só voz. Ok. Ogum chorou que chorou, veio Oxum, seu pranto, seu pranto. Foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum chorou que chorou, ora que deu seu pranto. Foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô,
maré tá cheia de águas de bem sentimentos, Beloia, balé dos ventos, palha de Omulu, vem brincar Urudierê, Varalobum fala por nós, e a Oeké de Alabê, canto em uma só voz, o quê? Como chorou que chorou, mas veio Oxum a parar seu pranto. Oxum, seu pranto. Odoia Iemanjá, Foi Iemanjá que cessou da ira de Xangô, em canto do santo. Ogum chorou, Oxum chorou que Seu pranto, seu pranto, foi Iemanjá que cessou da ira de Xangô. Salve a rainha dos mares do santo.